Olá, galera, nós vamos gravar mais um React. Esse React será acerca de algumas falas de dois pastores, dois estudiosos da Escritura, num programa que foi feito no canal do Inteligência Limitada do Vilela sobre a Reforma Protestante. São o Saião e o Franklin Ferreira. Os dois são muito respeitosos, eles são muito amigáveis, né? O Saião é sempre tão simpático, né? E o Franklin também, sempre educado, cordial. Contudo, eu queria aproveitar trechos dessa conversa, né? Um pouco para deixar mais claras algumas ideias sobre catolicismo que aqui não estão muito claras na boca deles. O que é normal, né? Porque, vejam, eles não são católicos e, portanto, ter ideias equivocadas sobre a Igreja Católica me parece que é, digamos assim, uma necessidade, um pré-requisito para você ser acatólico. Portanto, eu queria simplesmente fazer alguns comentários a partir de falas deles. Outra fonte de autoridade que seria a Escritura, não o magistério da Igreja, né? Então aí entra uma crise que vai também desembocar na reforma, ou seja, o que é mais importante, a Igreja ou o magistério? Então os medievais colocando o magistério, o magistério é a Escritura, então os medievais colocando o magistério como tendo prioridade sobre a Escritura e os pré-reformadores colocando a Escritura mais importante que o magistério, né? Outra crise é a crise de salvação, né? Bom, ele comenta aqui, né, que havia uma crise de autoridade na pré-reforma e depois na reforma, e essa crise de autoridade residia no fato de que os pré-reformadores ou reformadores diziam que a autoridade, a fonte de autoridade está na Escritura, e que a Escritura tem prioridade sobre o magistério, e a posição católica afirmaria, segundo ele, que o magistério tem prioridade sobre a Escritura. E essa afirmação está errada. Não é isso. A posição católica nunca foi a de que o magistério é superior à Escritura. A posição católica é a de que a própria Escritura demanda uma interpretação autorizada. Por quê? Porque Cristo entregou a Igreja aos apóstolos, ele não entregou nenhum texto escrito dele mesmo para os apóstolos, e os apóstolos ensinaram coisas tanto por escrito quanto por palavra. E o ensino oral dos apóstolos, que é muito importante porque nos primeiros séculos a igreja não tinha liberdade de ensino, e portanto esse ensino é interior, ele acontece de modo limitado pelas circunstâncias. Esse ensino nos é transmitido pela tradição apostólica, que continua nos padres da igreja, segue pelos doutores eclesiásticos, pelo magistério da igreja até os nossos dias. Então a questão não é tanto quem está por cima ou por baixo. Por quê? É claro que a Escritura ela tem prioridade no sentido de que aquilo que foi consignado por escrito nas Sagradas Escrituras foi consignado a partir de um carisma específico, que é o carisma da inerrância. Os autores sagrados escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, sob uma cobertura de inerrância. Essa inerrância é um conceito teológico também complexo, porque ela diz respeito apenas àquelas verdades que são necessárias para a nossa salvação.
Então, no sentido de estar coberto por um carisma mais, digamos, sobrenaturalmente garantido, é claro que as escrituras têm precedência. A precedência do magistério, ou melhor dizendo, da tradição, é uma precedência cronológica, porque os apóstolos começaram primeiro a pregar e depois eles escreveram. E parte da pregação foi consignada por escrito. Então há uma evidente precedência cronológica, e essa precedência cronológica é pressuposta nos textos do Novo Testamento. Portanto, não é verdadeira afirmação de que, para a posição católica, o magistério esteja acima da Sagrada Escritura. Não é verdade. O magistério é o intérprete da Sagrada Escritura, porque isso é requerido pelo próprio teor das Sagradas Escrituras, que, sendo passíveis de infinitas interpretações, como provam as multiplicidades de confessões protestantes evangélicas, precisa ter uma interpretação autoritativa que esteja em conformidade com o que nós chamamos de tradição apostólica. Vamos ver um trechinho do Saião. Wycliffe, por exemplo, foi queimado por cometer o crime de tradução da Bíblia. Como é que funciona esse mundo? Crime de tradução da Bíblia. Aqui, outra imprecisão, dessa vez uma imprecisão um pouco mais grave. Wycliffe não foi queimado. Ele morreu de apoplexia assistindo uma missa. Ele desobedeceu formalmente às ordens da igreja diversas vezes. Ele, de fato, reuniu um grupo de pessoas para traduzir a Bíblia para o inglês, etc., sem autorização da igreja. Nós precisamos saber que os textos eclesiásticos, até hoje, precisam de uma autorização da autoridade eclesiástica para poderem circular. Ainda mais textos da Escritura precisam ser analisados, avaliados por pares, enfim. Portanto, a informação aqui de que o Wycliffe teria sido morto não é verdadeira. Ele morre de apoplexia durante uma missa que ele estava assistindo. Vamos ouvir mais um trechinho do Saião. Responsabilidade de entender isso. É verdade que a tradição protestante tem muitos grupos, tem um monte de igreja aí, porque o pessoal quer a voz do Papa de novo. Mas nem a voz do Papa não funciona. O que é a tradição católica? É a TFP ou a Teologia da Libertação? Quantos milhares de ordens diferentes que pensam diferente e até conflitam entre si. Então essa suposta unidade, ela na verdade não existe. Então o que a tradição protestante diz, pessoal? É o seguinte: a bola tá com a gente. Essa objeção do Saião à unidade da Igreja Católica, ela aparece aqui e ali na boca de alguns evangélicos, né? Por quê? Eles olham para a Igreja e diziam assim: olha, a Igreja tem uma pluralidade dentro dela. Você tem teologia da libertação, você tem movimento carismático, você tem correntes mais tradicionalistas ou mais conservadoras, etc. Tal. Portanto, não há unidade na igreja. Qual é o problema? O problema é que aqui a noção de unidade é a noção de uniformidade. Então, de fato, diferentemente da igreja evangélica, a igreja católica é uma igreja muito plural. Então nós temos 20 e tantos ritos diferentes. Dentro dos ritos nós temos, por exemplo, ordens religiosas diferentes. E essas ordens religiosas, por exemplo, têm hábitos completamente diferentes, né? E costumes e tradições, etc. Nós temos abordagens teológicas diferentes. Por exemplo, mesmo na Idade Média, no final da Idade Média, nós temos, de um lado,
o tomismo, e do outro lado o escotismo, o boaventurismo, né? E outras diferentes abordagens. Nós temos várias abordagens teológicas dentro da igreja. Porém, nós temos uma unidade no que é fundamental. Que unidade é essa? É a unidade da fé, ou seja, todos professamos o credo apostólico, com todas as nuances que ele tem ao longo da tradição. Depois, nós celebramos os mesmos sacramentos, exatamente os mesmos sacramentos, e nós estamos numa unidade de regime. Ou seja, o Santo Padre, o Papa, é pastor de toda a igreja. Então vejam, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa mesmo. Você tem grupos completamente autônomos, ensinando coisas completamente aleatórias, sem nenhum tipo de magistério que unifique os ensinos. Você tem interpretações das mais escabrosas convivendo pacificamente com interpretações da mesma escritura um pouco mais responsáveis, e o individualismo que ele aqui menciona, a única coisa que fez foi pulverizar o corpo de Cristo. Mas é claro, quando um evangélico vem para a Igreja Católica, ele não vai encontrar aqui um mundo uniforme, porque nunca foi assim. Ele vai encontrar um mundo multiforme, mas uma grande unidade naquilo que realmente é essencial. Essa unidade tem o seu valor. Nós não podemos dizer, né, que ela é secundária. Veja que o próprio Hans Küng, que é um teólogo bastante heterodoxo, quando ele propôs uma união dos diferentes cristianismos, ele dizia que uma das coisas que não se poderia perder é a unidade da Igreja Católica. Ele dizia: esse valor é um valor realmente importante, é um valor que precisa ser tutelado, porque o contrário da unidade não é a pluralidade, é a divisão. E essa divisão, essa constelação de grupos autônomos é um problema para as igrejas de matriz protestante. Portanto, eu acho que isso precisa ser bem compreendido, porque senão nós podemos assim, partir de uma noção baixa da unidade e desvalorizar os grandes organismos de comunhão que nós temos e que são importantes e pontos de referência fundamentais para nós todos. Vamos ver mais um trechinho aqui, agora sobre as indulgências. O Senhor Jesus ensinou no Evangelho que toda vida é conversão, por causa das indulgências que você mencionou. O que era indulgência? Era um pedaço de papel em que tinha a assinatura de um bispo ou do Papa, e que se você comprasse aquele pedaço de papel, era assegurado a você o perdão dos pecados, e eventualmente a alma sair do purgatório e entrar no céu. No tilintar da moeda. Ia ser tão fácil se fosse assim, né? Exatamente. Só que o dinheiro ia para Roma para construir, né, a Catedral de São Pedro em Roma. Aquela catedral foi construída com dinheiro de indulgência. Em grande parte, sim. E aí os alemães ficavam ressentidos, porque o melhor do dinheiro deles, do trabalho deles, estava indo para Roma e não para beneficiar o mundo alemão, o mundo saxão, né? Isso é muito interessante. Em primeiro lugar, vamos começar pelo tema das indulgências, né? Ele simplifica tanto que cria um espantalho. O que é indulgência, diz ele? É um pedaço de papel em que você compra e aquilo te assegura o perdão dos pecados. Tá tudo errado. Indulgência não tem nada a ver com isso. Indulgência é uma remissão da culpa temporal devida pelos pecados.
não uma remissão da culpa eterna ou da pena eterna pelos pecados, isso sempre é apagado apenas pela infusão da graça santificante, que nós recebemos através dos sacramentos, especialmente da confissão, nesse caso, e mediante a oração. A contrição perfeita, no caso, segundo a doutrina católica, ela restitui a graça, e a restituição da graça comporta a imediata remissão de todas as culpas temporais, aliás, de todas as culpas eternas e de todas as penas eternas e assim por diante, ou seja, a alma não é condenada no inferno. O que acontece? O que é uma indulgência? E aqui que nós precisamos recuperar o significado teológico do que é uma indulgência. Uma indulgência é um favor da Igreja em relação a um fiel profundamente arrependido. Então vejam, nós temos 3 condições básicas para o cumprimento, para, digamos assim, a consecução de uma indulgência. Em primeiro lugar, eu preciso ter desapego total do pecado, e isso é muito difícil conseguir. Nós temos que pedir muita graça de Deus, porque esse é o elemento central. O que nós entendemos que é a indulgência? Ou o que nós entendemos que é o efeito da indulgência? O efeito da indulgência é justamente que nós percamos o apego ao pecado. É aquilo que se chama na teologia católica de reliquiae peccati, né? Quer dizer, são aquelas sobras do pecado que ficam em nós como apego. Por exemplo, né, você pode se arrepender de ver indecências, de fazer indecências, mas outra coisa é você não ter mais vontade de fazer aquilo. Isso aqui é um processo. Para receber uma indulgência, você tem que perder o apego ao pecado. Então você tem que exercitar um aborrecimento pelo pecado, você tem que exercitar uma detestação do pecado. Essa é a primeira condição. A segunda condição é a comunhão. Você tem que comungar. Por quê? Porque você tem que estar unido a Cristo. É Ele que te perdoa. É Ele que te purifica. Então você necessita comungar, porque são esses 2 elementos, né? De um lado, o desapego completo ao pecado, e de outro, o apego total a Deus. Como é que a gente se apega a Deus se a gente não é um grande místico de 7ª morada, etc? É comungando. É ali que eu exercito o meu amor, que é o oposto do pecado. Em terceiro lugar, a oração pelo Romano Pontífice, porque eu estou pedindo à Igreja que me ajude com uma graça especial, justamente para que eu me purifique do pecado. Então é uma espécie de ajuda da nossa Santa Mãe Igreja, né? Com os méritos de Cristo, de todos os santos, etc, etc. Mediante uma determinada obra indulgenciada. No caso, aqui eram ofertas que os fiéis faziam para a Basílica de São Pedro, que estava sendo construída. E como todas as indulgências, elas podem ser aplicadas também às almas que estão no purgatório. Mas, a modo de sufrágio, que é isso que eles não conseguem entender. O que é o sufrágio? A palavra sufrágio, ela vem da palavra subfradium. Fradium é fragor, é grito. Então o que é o sufrágio? Antigamente você elegia uma pessoa por sufrágio, até hoje, né? É o chamado sufrágio universal. Só que ao invés de a gente gritar, a gente vota. E aí se conta os votos. Mas antigamente não tinha nada disso, então era no grito mesmo. Então quem era mais aclamado era eleito. Então o que é o sufrágio? É a Igreja gritando em favor de uma ou de mais almas do purgatório.
Só que não se dá automaticamente a libertação de uma alma do purgatório. Isso acontece apenas de acordo com a vontade de Deus. Não há um automatismo. Por isso que quando os protestantes se referem à doutrina das indulgências, eles estão se referindo ao desvio dessa doutrina, tal como foi pregada pelo Tetzel, que era esse frade dominicano dos tempos de Lutero, que de fato foi inclusive desacreditado pela própria igreja nessa doutrina errada que ele pregava, que ao tilintar da moeda no fundo do cofre, a alma é liberta do purgatório. É um jeito de ensinar a indulgência abusivo, que não corresponde à doutrina da igreja, que é uma coisa muito profunda, que no fundo é um tremendo exercício de aborrecimento do pecado, de amor a Deus, e com o auxílio da igreja na execução de uma obra difícil, de uma obra complexa, que é uma obra indulgenciada. Mas é interessante que ele, na sequência, ele primeiro fala das indulgências e depois ele faz uma referência interessante. Eu vou até voltar um pouquinho aqui. Sentidos, porque o dinheiro deles, o trabalho deles estava indo para Roma e não para beneficiar o mundo alemão. Ele faz referência que os alemães estavam aborrecidos porque o melhor do dinheiro deles ia para Roma e não ficava na Alemanha. No fundo, a reforma foi apenas um movimento político-econômico. Ele subliminarmente está reconhecendo isso aqui. Ou seja, se não houvesse um interesse político-econômico por trás, Lutero não teria obtido sucesso nenhum. Aquilo teria se resolvido com uma querela de monges, como aliás pensava o Papa Leão X erradamente, porque subestimou a força dos príncipes alemães. Então, eu acho que esclarecer isso nos ajuda, primeiro, a apreciar a doutrina católica sobre as indulgências. Ela não é uma tolice, não se trata de comprar o perdão divino. O perdão divino é dado mediante o arrependimento, com o auxílio dos sacramentos, e tudo isso produzido pela graça de Deus, não é mérito do homem, mas ao mesmo tempo, a questão revela a verdadeira transcendência do problema da reforma na mente dos príncipes alemães, que na verdade era de fundo político e econômico. Conversa maior. Então existe uma acusação indevida. Lutero, ele brigou e ele saiu e criou a igreja. Não, ele não saiu. Não saiu? Ele foi saído. Ele foi expulso. Então o que é que acontece? O Lutero, a ideia dele não era no início de sair. Não. Ele foi chamado diante de Carlos V, que era o imperador do Sacro Império Romano Germânico e ao mesmo tempo o rei de Espanha, que dominava o mundo na época, o cara mais poderoso do planeta. E na Dieta de Worms, em 1521, ele é chamado a se retratar. E aí ele vai dizer a frase que ficou famosa: Hier stehe ich kann nicht andermals. Aqui eu permaneço e eu não posso. Só pedir um pouquinho. Ô Lênin, você poderia repetir o que ele falou? A frase do Lutero, né? Que eu permaneço e não posso voltar atrás. Vejam, é um pouquinho inexato também isso que Saião está dizendo aqui, porque é verdade que Lutero foi excomungado. É verdade. Porém, a igreja lhe deu a chance de se retratar. Todo movimento de contra-reforma, na verdade, foi uma grande tentativa de acalmar a situação. No primeiro momento, a igreja desprezou. Depois, quando aquilo ganhou um certo corpo, a igreja chamou e começou a dizer: olha, não é bem assim como você está dizendo, etc. Olha lá, veja bem. Começou uma tratativa diplomática, mas ele endureceu. Ele endureceu, e esse endurecimento, todo o contexto, digamos, sugere essa percepção.
ele estava bastante favorecido pelos príncipes da Alemanha, que queriam se independentizar da Igreja Romana. Do mesmo modo como Henrique VIII quis se independentizar da Igreja Romana, e mesmo a parte protestante da França e o protestantismo reformado em Genebra, a mesma coisa. Eles estavam querendo se independentizar também politicamente. Nós temos que entender que esse é o momento do surgimento dos Estados nacionais. Portanto, vejam, quando Lutero endurece, qual que é a pena para um herege, segundo a doutrina da Igreja? É excomunhão automática. Então, dizer que Lutero não saiu, ele foi saído, é uma inexatidão. Ele começou a ensinar heresias, foi chamado pela Igreja a se retratar. Em manifestando a sua pertinácia, ele é consciente de que ele mesmo se auto-exclui, e o que a Igreja faz é apenas declarar a excomunhão que ele se auto-infligiu por causa da sua heresia, que foi efetivamente o que aconteceu. Por que esse tema é importante? É importante porque você inverte a causa da reforma. Parece que a reforma foi causada pela Igreja e não padecida por ela. E é exatamente o contrário. Na reforma é sofrida pela Igreja com um ato de rebelião e de... Vamos ver então mais um trechinho aqui dessa conversa. E agora vai falar sobre o poder da Igreja, sobre o exercício da autoridade na Igreja. Porque o Papa é o contrário de tudo isso. É um acúmulo, infalibilidade. O Papa ele é infalível. Infalibilidade teológica. Quando ele fala ex cátedra, né, como ninguém discute. Ninguém discute. Isso para os protestantes é um absurdo. Sim, tanto que alguns protestantes falavam que o Papa para todo mundo. Para todo mundo. Mas assim, como que bate isso? Então, alguns protestantes do século XVI e século XVII diziam que o Papa era o anticristo. Por causa disso. Por causa desse acúmulo dele se apresentar como vigário de Cristo. Então, o que acontece? O argumento católico, vigário, a gente entender, o vigário o representante direto de Cristo na Terra. Porque o argumento católico é o seguinte, que a tradição da Igreja é tão importante quanto a Escritura. Então, quando a Igreja... Mais um erro aqui, né? Essa insistência no tema, né? Que a tradição da Igreja é tão importante quanto a Escritura. Não é bem assim, né? Nós dizemos que, como eu já disse anteriormente, a Escritura está consignada com o carisma da inerrância, que a tradição a precede cronologicamente, que ela contém também a divina revelação e que o magistério da Igreja é o órgão deixado por Cristo, ele mesmo diz, quem vos ouve a mim ouve, que tem uma interpretação autoritativa. Então vamos continuar um pouquinho para ver até onde eles vão. Lança um documento teológico oficial, ela lança lá uma encíclica, ela lança... Aquilo tem validade tanto quanto a Escritura. Isso é um absurdo. É um absurdo. Por quê? Não é verdade, que um documento... Primeiro, eles estão confundindo um pouco as coisas no sentido seguinte. Existe o carisma da infalibilidade do Romano Pontífice. Ele foi definido dogmaticamente pelo Concílio Vaticano I, meados do século XIX. Porém, o poder da infalibilidade, ou essa faculdade, essa prerrogativa do Santo Padre, ela só é exercida em condições muito determinadas. E isso está dito na letra da própria definição da Constituição Pastor Eternus do Concílio Vaticano I. Ou seja, quando o Papa vai definir uma verdade de fé que é teologal, ou seja, é necessário você crer
que aquilo corresponde à divina revelação. Isso é assim por quê? Porque existem momentos na história em que a igreja precisa definir a verdade diante do erro. E se ela não for assistida por uma graça única de Deus, através daquele que é o cabeça visível, que exerce, por assim dizer, a função de mestre de todo o orbe cristão, nós poderíamos, digamos, induzir as pessoas ao erro, e aí as palavras de Cristo no Evangelho ficariam sem cumprimento. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno, entendem todos os padres da igreja, em sua interpretação desse trecho do capítulo 16 de São Mateus, são as heresias. Então vejam, a infalibilidade é de fato um carisma exercido pelo Papa, mas em condições muito determinadas. Fora disso, ele não está recoberto por esse carisma. Então, os documentos do magistério ordinário da Igreja, embora nós manifestemos o nosso obséquio de inteligência e vontade, eles não são infalíveis. Eles podem ser reformados. Portanto, aqui está tudo confuso, né? O que é infalibilidade, o que é o magistério ordinário da igreja, que é encíclicas, documentos, etc. O que é a tradição da igreja, que é uma coisa muito mais profunda, né? Falta aqui para eles lerem uma obra do Melchior Cano, um teólogo dominicano do século XIV, se não me engano, XV, por aí, que chama-se Loci Theologici, em que ele mostra digamos, a posição teológica dos argumentos, que eles devem ser hierarquizados. Então, em cima tem a Sagrada Escritura, depois vem a tradição, aí vem os ensinos dos concílios, as definições papais, vem os padres da igreja, os doutores eclesiásticos, enfim, há uma hierarquia. E nós não podemos jogar tudo na mesma, digamos, localização teológica. Então isso não corresponde à doutrina católica. Isso que ele está aqui afirmando, né? Vamos um pouquinho mais adiante. E aí existe uma dificuldade na história católica, né? Eu tenho vários conhecidos, inclusive teólogos católicos, que é o seguinte: eles vão dizer uma coisa que é difícil para a gente digerir, que a igreja não erra, porque a igreja ela é a igreja de Deus, no final das contas, né? Como diz o ditado medieval, extra ecclesia nulla salus, fora da igreja não há salvação. E como ela nunca erra a partir do seu representante fundamental. Mas a igreja revê uma série de coisas. E aí que resposta difícil da gente entender, que eu já ouvi de teólogos católicos de expressão. É o seguinte: a igreja não erra, pessoas em nome da igreja podem errar. Nossa, aqui realmente é uma confusão. Então veja, a doutrina católica, que nesse sentido ela está totalmente fundamentada nas Sagradas Escrituras, ela ensina que a igreja não erra enquanto corpo, enquanto coletividade. Ou seja, é impossível que a igreja inteira caia no erro. Sempre será uma parte da igreja que vai cair, um ou outro, grupos, etc. Mas a igreja inteira não pode cair no erro. Inclusive, quando se fala da crise ariana, no século IV, é muito importante entender que havia digamos, uma parte significativa da crise ariana que consistia naqueles bispos que eram ortodoxos, mas que queriam uma solução de compromisso. Mas eles não caíram propriamente em erro. O erro foi um erro de tipo pastoral.
Por exemplo, o Papa Libério cometeu esse tipo de vacilo, né? Ele assinou uma solução de compromisso, embora ele mesmo não fosse ariano. Ele achava que era preciso haver uma espécie de bandeira branca, né, etc., porque a situação realmente estava muito confusa naquele período. Então, de fato, a igreja inteira não pode cair em erro, porque é o corpo de Cristo, porque ele é a coluna e o fundamento da verdade, como diz São Paulo a Timóteo, porque é aquilo que disse Jesus: quem vos ouve a mim ouve, eu vos enviarei o Espírito Paráclito e ele vos conduzirá a toda a verdade, a verdade completa. A oração de Jesus em João capítulo 17, em que ele pede pela unidade da igreja, que nós sejamos guardados na verdade. Então, é impossível que a igreja inteira erre, mas parte da igreja pode errar. Agora, é interessante que ele passa do argumento teológico para erros históricos, né? Então ele já diz assim, que a igreja é infalível, né? E o Papa, como representante da igreja, é infalível. Isso é a doutrina católica. Outra coisa é você dizer que não tenha havido erros históricos, né? Que aí esses erros históricos são cometidos pelas pessoas da igreja. É evidente que é assim, né? Você não vai encontrar nenhum tipo de heresia ensinada pela igreja na Idade Antiga, na Idade Moderna, na Idade Média, na Idade Contemporânea, mas você pode ter erros morais. Mas isso está presente na Escritura. Veja, quando São Paulo corrige São Pedro na Epístola aos Gálatas, ele o corrige de um erro moral. Não que Pedro estivesse ensinando uma doutrina errada. Isso não podia acontecer entre os apóstolos, ainda mais entre o príncipe deles, que era o príncipe principal deles, que era São Pedro. Então aqui há uma série de confusões, né? E de fato a igreja, nos seus membros, falha. Quantas vezes eu falho? Né? Quantas vezes eu mesmo me equivoco, faço coisas erradas, ou posso passar uma imagem da igreja ruim? Isso acontece. Mas eu não posso imputar à igreja as falhas dos seus membros, justamente quando essas falhas são o oposto daquilo que ela ensina na sua doutrina. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Então fica um negócio difícil da gente entender, porque a igreja andou revendo uma série de situações. Como no Vaticano II. Mas o dogma católico permanece, né, de exatamente dizer que aquilo que é dito ex cátedra não é passivo de discussão. Então, um católico de verdade, que eu acho que temos poucos também, do ponto de vista teológico, na realidade nossa, ele deve acreditar de toda maneira que quando ele come uma hóstia, aquilo se torna corpo de Cristo literal. Do contrário, ele está rompendo com a doutrina da Santa Sé. Então, não, veja bem, nós não acreditamos que quando nós ele fala, né, comemos a hóstia, quando nós comungamos, ele se torna o corpo de Cristo. Não. Nós ensinamos que quando o sacerdote pronuncia as palavras da consagração, o pão e o vinho se tornam corpo e sangue de Cristo. Ou seja, nós não viemos para a igreja para comer pão e beber vinho. Nós viemos para a igreja para comungar nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso, digamos assim, malbaratar o dogma da transubstanciação para torná-lo mais facilmente refutável. Né? Nenhum católico acredita que o pão vira carne
no sentido material da coisa. Como se a igreja estivesse dizendo o seguinte para a gente, né? Olha, vocês estão vendo pão, mas o que vocês estão comendo é carne. Digam que isso é carne. Né? Não é isso. O que a igreja nos ensina na sua doutrina é que a substância do pão se converte na substância do corpo de Cristo. Ou seja, uma mudança metafísica. Assim como a substância do vinho se converte na substância do corpo de Cristo, permanecendo do pão e do vinho as aparências. Então, o gosto do pão é gosto do pão, o tamanho do pão é tamanho do pão, o cheiro do vinho é cheiro do vinho, o gosto do vinho é gosto do vinho, a textura do vinho é a textura do vinho. Porém, aquilo já não é mais vinho. E aquilo já não é mais pão, do ponto de vista da substância metafísica. Isso para nós é absolutamente importante porque a gente percebe a seriedade da doutrina eucarística. Ou seja, que a doutrina eucarística ela é racionalmente muito bem justificada por São Tomás de Aquino, quando ele demonstra, através dessa conceituação, a racionalidade daquilo que a igreja sempre ensinou. Ou seja, nós, com a doutrina eucarística que São Tomás muito bem desenvolveu, nós damos conta da realidade bíblica de que nós não estamos comendo pão e nós não estamos bebendo vinho. Porque seria absurdo que Deus nos mandasse comer pão e beber vinho dentro da igreja. Que ele se fizesse carne, que ele morresse na cruz, que ele deixasse o sacramento e nós, no final das contas, estamos ali comendo o quê? Pão e bebendo vinho. E ainda correndo o risco de ir para o inferno por comer pão e beber vinho de maneira indigna. Não faz sentido. Não tem o mínimo sentido. Aliás, nem Lutero acreditava nisso. Então, é um modo, digamos assim, um tanto caricaturesco de apresentar as coisas, né? Continuamos. A maior parte da tradição, pelo menos do que eu conheço, né, do contexto católico nacional, as pessoas pouco conhecem dos dogmas e da teologia e até mesmo, digamos, da transformação histórica. Então, hoje... Porque você pegar um catolicismo medieval e depois ler um Hans Küng, né, tem uma diferença enorme, ou um Schillebeck. Então, basta comparar um Bento XVI e o Francisco I. É bom, né? Claro, então, são caminhos muito distintos. E hoje, o próprio catolicismo, essa questão da autoridade do Papa está em crise. Claro, basta, por exemplo, hoje. Ver a questão do Sínodo da Alemanha, né, que é uma tradição mais liberal do catolicismo, e a forma como o Papa lida com eles e lida com os tradicionalistas, né? Dia desse foi removido um arcebispo, um bispo do Texas que era bem conservador, né? Porque ele fez críticas à forma do Papa lidar com o Sínodo da Alemanha, né? Que tem visões bem complicadas quanto à sexualidade e outras a dificuldade mais, né? que havia na Idade Média, num certo sentido, permanece no seio do catolicismo. Não foi resolvida. Para lidar com isso. Você veja que coisa interessante, né? Primeiro eles falam das mudanças que aconteceram a partir do Concílio Vaticano II, como se fossem mudanças dogmáticas e não mudanças pastorais. Aliás, um dos erros que a maior parte dos intérpretes do adornamento da Igreja pós o Concílio Vaticano II cometem é justamente o de imaginarem que houve alguma mudança do ponto de vista da doutrina, ou de que o concílio tenha sido um concílio dogmático, quando não foi. Foi um concílio pastoral, e como concílio pastoral, a intenção do concílio é apenas a de emanar normas disciplinares e teológicas na medida em que isso tange a disciplina eclesiástica. Depois, é interessante que eles mencionam, por exemplo,
a diferença entre o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. Por que isso é interessante? Porque são problemas que os católicos têm enfrentado hoje em dia. Né? O problema é o seguinte, é que nós tivemos 27 anos de pontificado do Papa João Paulo II e com Bento XVI um pontificado muito na continuidade com aquele estilo de pontificado de João Paulo II, que é o estilo teologicamente mais rigoroso, mais preocupado com as enunciações de caráter doutrinal, de caráter moral e assim por diante. E de repente vem um Papa Francisco que não é teólogo, que é um pastor latino-americano, que tem preocupações de ordem pastoral, de querer dialogar com o mundo contemporâneo, e que não está muito preocupado com reafirmar aquilo que já está definido pelos seus predecessores, e as pessoas ficam assim, mas o que está acontecendo? Não, o que está acontecendo é que é apenas um estilo de Papa diferente, como houve no passado. Não tem como comparar, por exemplo, São Pio X com Pio XI. São estilos de pontificado completamente diferentes. São Pio X, um pontificado muito mais doutrinal, muito mais voltado, digamos, para a disciplina da igreja. O pontificado de Pio XI, um pontificado muito mais político, voltado para a influência da igreja no mundo. É um estilo de pontificado diferente. E o pontificado de Pio XII, então, com toda aquela majestade que ele tinha, aquele porte, nós temos aqui estilos completamente diferentes de papado. Isso não significa muita coisa. É apenas um modo de ser e nós precisamos nos acostumar. Hoje a televisão, a internet nos dão acesso às pessoas dos romanos pontífices, mas no passado não era assim. Então havia pontífices dos mais diferentes estilos e ninguém se dava muito conta disso. Agora, quando eles falam sobre Sínodo da Alemanha, ele fala de Hans Küng, ele fala de Schillebeeckx, como exemplares do catolicismo. Quando, na verdade, essas são todas exemplificações disruptivas. Hans Küng foi censurado pela igreja, nunca se retratou disso. Schillebeeckx também foi censurado pela igreja, nunca se retratou disso. E o Sínodo da Alemanha foi repetidamente censurado pelo Papa Francisco. Então, não é exatamente como eles estão falando aqui. Nós temos dificuldades internas na igreja? Sim. Existe uma crise de autoridade atualmente? Existe. Porém, ela nasce justamente na contestação daqueles que distam da doutrina católica e não o contrário. Aqueles que, por exemplo, como Bento XVI definia, que fazem a hermenêutica da continuidade, ou seja, que entendem e têm a boa vontade de interpretar as formas diferentes do magistério da igreja numa linha de harmonia, comunhão e unidade. Essas coisas fazem, sim, toda a diferença. Aí surge um negócio interessante, como é que a gente reage, já que boa parte da cristandade europeia já não está mais em sintonia com Roma, com todos os seus desdobramentos de ordem econômica, social e etc., e política que aparecem no cenário. Então eles vão reforçar, por exemplo, que a versão antiga da Septuaginta tem 7 livros que têm validade histórica para os judeus, mas nunca foram aceitos como canônicos, que são Tobias, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, que são chamados livros apócrifos. Então eles vão insistir nisso, no Concílio de Trento, para dizer, olha, é verdade que a Bíblia é importante, mas a gente aqui tem a Bíblia toda, os protestantes têm a Bíblia faltando um pedaço, que não é bem isso que está sendo considerado. E existe um movimento realmente de resistência
e até de opressão, porque o que vai acontecer? Acho que o grande prejuízo desse ambiente de contra-reforma acontece principalmente na Península Ibérica. Na Península Ibérica, como a gente... É interessante esse tema do cânon bíblico, né? Porque aqui eles sempre insistem na ideia de que o cânon foi definido no Concílio de Trento em reação à reforma protestante. Na verdade, o cânon bíblico foi definido no Concílio de Florença, que acontece 100 anos antes. Foi definido de maneira, digamos, universal. Houve um concílio geral da igreja, um concílio ecumênico, como nós dizemos, um concílio de Florença, e ele determina o cânon das escrituras. O problema é que, antes disso, houve diversos concílios regionais, o próprio Sínodo de Roma, conduzido pelo Papa Damaso, na época em que São Jerônimo fez a tradução das escrituras para o latim, que determinaram o cânon das escrituras, contendo todos os livros deuterocanônicos. O problema qual que é? É que, para a igreja, isso nunca foi uma questão muito importante, uma vez que o católico sabe o que é ser católico, né? Ir à missa, receber os sacramentos, fazer oração, etc. Então, o cânon bíblico sempre foi, digamos assim, muito mais a igreja determinou o mínimo do que o máximo, né? Dizer, olha, pelo menos tem que ter esses livros aqui, né? Quando chega no Concílio de Florença, a igreja bate o martelo, e o Concílio de Florença acontece 100 anos antes da Reforma. 100 e poucos anos antes da Reforma. Não me lembro agora a data exata do Concílio de Florença. E depois é reafirmado no Concílio de Trento. Aí alguns digamos, apologetas protestantes vão dizer que, por exemplo, o cardeal Caetano, que era um dos teólogos do Papa no seu tempo, ele teria afirmado que os deuterocanônicos não são inspirados, mas eles apenas são livros para serem lidos na igreja. O problema qual que é dessa afirmação? É que ela é bastante inexata. O cardeal Caetano tinha uma tese sobre diferentes níveis de inspiração. Então, haveria inspiração dos livros canônicos, uma inspiração, digamos assim, de segunda categoria para os deuterocanônicos, e depois os escritos apócrifos, os escritos da tradição, que não estão cobertos pelo carisma da inerrância. Ele tinha essa doutrina um pouco pitoresca, né? Algo assim. Eu também não consigo determinar com exatidão, mas é isso em linhas gerais. O problema é que a questão realmente, ela, entre o Concílio de Florença e o Concílio de Trento, fica determinada. Ou seja, que o nível de inspiração é o mesmo de todos os livros canônicos, inclusive os deuterocanônicos. Agora, a objeção de que a igreja reafirmou o cânon com base nisso, ela é parcialmente verdadeira. Por quê? Porque havia grupos que contestavam as escrituras. Então, por exemplo, os cátaros, que são um grupo pré-reformador, é interessante que durante o podcast eles falaram dos movimentos pré-reformadores no sentido muito positivo. Mas, por exemplo, os cátaros, eles rejeitavam todas as escrituras, aceitavam apenas o Evangelho de São João e os escritos de São João. Tanto é que na cerimônia que os cátaros tinham, eles desprezaram todos os sacramentos, porque eles eram gnósticos e acreditavam que a matéria era má.
como o sacramento tem matéria, eles desprezaram os sacramentos, eles tinham uma cerimônia chamada consolamentum, que consistia basicamente em quê? A pessoa recebia, depois de um ato de contrição, de arrependimento, recebia uma saudação do fulaninho lá que estava ministrando o rito. Eles colocavam o Evangelho de São João na cabeça da pessoa, a pessoa dizia o Pai Nosso, e pronto, ela se considerava perfeita e já estava livre de todos os pecados. Até que eles chegavam pela via da inanição ao suicídio. O suicídio por inanição era considerado pelos cátaros o máximo nível de união com Deus, o máximo nível místico. Então, eles contestavam a inspiração das Sagradas Escrituras. Lutero, todo mundo sabe que chamava a Epístola de Tiago de Epístola de Palha. Ele queria tirar a Epístola de Tiago do Novo Testamento, porque ela não combinava com as suas ideias, de certo modo confrontava algumas das suas ideias. Então, quem tentou adulterar a Bíblia não foram os católicos. Os católicos foram aqueles que conservaram as Sagradas Escrituras, para que hoje elas fossem usadas, lamentavelmente, contra nós mesmos. 2 horas, 37 minutos e 3 segundos. Que muitos dos protestantes brasileiros, eu vou dizer uma coisa, o pessoal vai ficar bravo comigo, acho que você nunca mais vai me convidar para vir aqui. O pessoal, em grande parte, é espiritólico, né? É uma mistura de visão espírita e católico, e o sujeito tem um verniz protestante. Sim. Isso não é quase gnóstica, uma crítica necessariamente, mas uma constatação. Porque quando você vê a maneira que a pessoa raciocina, como é que ele pensa, né, como é que ele encara, por exemplo, um líder da igreja, ele não encara como um pastor neotestamentário, ele encara como um sacerdote que intercede por mim. O cara chega para mim e fala, não, você ora por mim. Eu falo, mas por que você não pode orar? Não, mas a sua oração é mais forte. De onde você tirou isso? Por que a minha oração é mais forte? Só porque eu estudei a Bíblia mais, eu posso pregar de maneira mais aprofundada? Isso não é verdade. A ideia do sacerdote de todos os crentes é totalmente limada. Então você tem uma crise nesse sentido que eu não sei, querendo ser otimista, eu diria que a gente tem um possível protestantismo em formação na realidade brasileira. Porque, na verdade, a maneira como ele cresceu, que foi principalmente pela via pentecostal, e a via pentecostal ela tem vários elementos interessantes. Primeiro, é que ela é de origem popular. O protestantismo raiz, ela vinha de estudiosos e pessoas que apresentavam a coisa com uma consistência histórica maior e até teológica doutrinária. Isso É interessante essa observação do Saião, de que o protestantismo brasileiro, ele chama aqui de espiritólico, né? Que é uma síntese entre espiritismo e catolicismo, com verniz evangélico protestante. A observação dele tem lá as suas razões de ser. Porém, nós precisamos tomar um pouco de cuidado aqui. Por quê? A ideia do sacerdócio universal dos crentes, que existe na Igreja Católica também, o chamado sacerdócio comum dos fiéis, todos os fiéis podem dar culto a Deus, ela não cancela o fato de que você tenha o sacerdócio ministerial, cujo ofício qual é? Não é apenas de pregar, como diziam os protestantes, mas é o ofício também de interceder pelo povo, é o ofício de ministrar coisas santas ao povo. Né? A palavra sacerdócio, sacrum facere, está aqui, digamos, impregnada de um sentido que é fazer coisas sagradas ao povo. Por que isso é importante? Não tanto quanto uma, digamos, refutação do protestantismo como tal, mas
é importante enquanto nós percebemos que isso pertence à natureza humana e à própria natureza do sentido religioso do homem, sentido que foi posto por Deus. Ou seja, se você que está lá na frente não é alguém que, seja porque você conhece, seja porque você tem mais intimidade, seja porque você recebeu uma preparação que não é apenas intelectual, mas espiritual para isso, é uma fonte privilegiada para não apenas o ensino, mas também a administração, o que é que faz você estar ali? Então, o igualitarismo protestante, ele meio que se auto-boicota pela própria natureza das coisas. Não tem nada a ver com espiritismo, como se aqui houvesse uma espécie de superstição, né? Nessa ideia. E não tem nada a ver também com, digamos, o catolicismo considerado na sua peculiaridade. Isso pertence mais à natureza das coisas, à natureza humana. Você sempre vai ter clero e o povo, numa organização religiosa, sempre quererá ser ministrado por esse clero e tem direito a isso. Tem direito de ser servido por esse clero, tem direito que esse clero interceda por ele, tem direito a que esse clero dê uma palavra iluminada, uma palavra de sabedoria, no sentido de uma palavra sábia, né? E que ele represente oficialmente a Cristo, no caso de um cristão, represente a Deus, represente a Cristo, para oficiar as coisas santas, os sacramentos. Então, na verdade, essa observação que o Sion faz aqui, na minha opinião, ela é mais um tipo de observação que flagra o caráter antinatural da reivindicação de igualitarismo feita pelos reformadores. Ela não é sustentável a longo prazo. Porque Deus é o autor da natureza e ele mesmo determinou que haja, digamos assim, um poder hierárquico no sentido etimológico da palavra hierarquia, né? Hieros, que tem a ver com o céu, e arqué, princípio, né? Então, com um poder cujo princípio seja transcendental, ou seja, que emane de Deus. Tá? Agora nós vamos analisar um último trecho aqui que eu selecionei desse episódio do Inteligência Limitada. Ele tem uma dúvida aqui que é o seguinte: a Igreja Católica assumiu em algum momento seus erros que culminaram na Reforma? Qual a posição da igreja? Ela falou realmente... Então, veja, oficialmente, a igreja como igreja, até por razões de dogma, ela nunca vai dizer a igreja errou. Uhum. Mas o que ela faz? De outra maneira, ela toma outras posições, até com base numa ideia curiosa, que é que na Igreja Católica a revelação está aberta. Isso é um absurdo. Nós não acreditamos que a revelação esteja aberta, pelo amor de Deus. A divina revelação foi encerrada com a morte do último apóstolo. E ponto final. O que está, digamos assim, a compreensão da revelação, ela progressivamente foi sofrendo refinamentos. Ela foi se tornando mais sofisticada. Mas a divina revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. Está aberta. Ela não é fechada. Então a igreja pode, entre aspas, receber mais luz no decorrer da história e tomar atitudes. De certa forma, ela dá um jeito né, nesse cenário. Mas, por exemplo, em 1990, teve um documento interessante sobre a exclusão da mútua condenação por conta da discussão de justificação pela fé entre
luteranos e católicos. A ideia era tentar uma Eles conversa. chegaram num certo acordo. Ou seja, Uhum. a partir de agora a gente não fala mais que você é um herege, totalmente, de maneira inaceitável e incurável, e você também diz que não. Então houve um acordo a respeito disso. Mas, digamos, a igreja que considerava todo mundo não católico como herege, até os obrigava a tomar uma posição, ou se tornar católico, ou sofrer as consequências disso, ela mudou o seu paradigma. Até porque a igreja perdeu espaço, ela perdeu fiéis no mundo todo, passou a ficar por uma situação muito difícil, então ela reavaliou a sua caminhada. Então, do ponto de vista oficial, não. Mas eu diria, na prática... Então, quando a gente pega o próprio Concílio de Trento, o que o Concílio de Trento faz? Só uma questão aqui que é muito importante. O acordo que foi feito entre a Santa Sé e a Confederação Luterana sobre a justificação foi resultado de um trabalho de debate teológico de décadas, que culminou nessa declaração conjunta, ou seja, em que ambas as confissões reconhecem que, no que tange ao tema da justificação, existe uma compreensão mútua de que a linguagem, os conceitos têm expressões diferentes, mas no cerne estão falando da mesma coisa, né? Mas esse trabalho foi um trabalho delicadíssimo, presidido por ninguém menos que o cardeal Ratzinger, na época um dos maiores teólogos da igreja. Então, não é que a igreja aqui abriu mão da sua doutrina, né? Como parece que se insinua. Ou seja, a igreja, na prática, ela vai perdendo espaço, não considera herege. Não. Quem é herege. Infelizmente é assim. E o pecado de heresia tem como consequência a excomunhão automática. Fazer o quê? Como dizia Pio XII, na Mystic Corporis, e é doutrina tradicional da igreja, esses pecados contra a fé separam o homem do corpo de Cristo, porque os pecados contra a fé realmente fazem com que a pessoa ela perca o vínculo com Cristo e a igreja, que é maximamente expresso pela profissão da única fé. Então, calma lá, né? Não é bem assim. Ele faz uma declaração de fé, uma confissão de fé, que normatiza o que é o dogma católico a partir de então. Então, várias questões que não estavam fechadas passam a ser normatizadas a partir de Trento. Por exemplo, a formação de clérigos. Agora tem seminários que vão formar clérigos. O clérigo tem que ser educado, tem que estudar. A questão da relação do clérigo com a questão do casamento passa a ser normatizada. Então o clérigo tem que ser totalmente dedicado a Deus, celibatário. Agora é formalizado isso. Grupos que estavam à margem agora tem que ser... Bom, o celibato o celibato sacerdotal, desde o século V, é normativo na Igreja Ocidental. Há todo um estudo sobre isso, um estudo excelente do cardeal Stickler sobre o celibato sacerdotal. Tem um estudo extraordinário feito pelo Monsieur Hick, alemão, sobre esse assunto. De modo que não é assim, não é no Concílio de Trento que se determina o celibato sacerdotal. Incluídos ordens que tinham um pouco mais de liberdade ou tinham algumas posições um pouco diferentes do usual, tem que estar debaixo desse paradigma que vem de Trento, né? Foram acho que 30 anos de reuniões e assembleias até chegar aos documentos do Concílio de Trento, né? De fato, o Concílio de Trento ele acabou com aquela vida religiosa desorganizada, porque havia eremita por todo lugar, havia monge por todo lugar, grupos de frades que não dependiam de ninguém. Então a igreja diz, olha, para acabar com isso, todos são obrigados a professar tais regras e, fora dessas regras, estão dispensados dos votos,
justamente para que houvesse uma organização da vida religiosa, que naquele momento estava uma baderna. Do Concílio de Trento, né? Então, assim, a Igreja Católica... 1546 que fecha o negócio. Então, a Igreja Católica ela chega a fazer um meia-culpa, né? Padres relapsos, até mesmo papas relapsos, né? Por exemplo, é curioso que se o protestante, a partir do século XVI, começa a dizer que o papado é o anticristo, na Idade Média era muito comum teólogos católicos, olhando o mau comportamento de alguns papas, dizer, olha, esse papa é o anticristo. Por quê? Porque ele exorbitou as funções dele. Então, essa ideia do Papa ser o anticristo não é uma inovação protestante. A inovação protestante é dizer que todo papado é o anticristo. É que os primeiros... É engraçado isso, né? Porque, você veja, em toda época histórica tem os candidatos a anticristo, né? Só fulano e tal é o anticristo, cicrano é o anticristo. De fato, alguns papas foram catalogados por teólogos e até pelo povo nessa categoria, mas é só um pouco mais do vício escatológico, né, de ficar pensando nessas categorias teimosamente quando o Nosso Senhor nos proibiu de especular sobre o tema. Anticristo. É que os primeiros protestantes eram católicos, né? Estavam nesse ambiente e falaram, peraí, alguma coisa está fora do lugar, a gente precisa resolver, né? Então, a partir da contra-reforma católica, cria-se o movimento jesuíta, que é um movimento missionário de contestação, né, de trazer a Polônia de volta para o catolicismo, trazer a Espanha e Portugal de volta para o catolicismo, solidificar o catolicismo em Itália, disseminar o catolicismo por todo o mundo. Aí os jesuítas vão chegar no Japão, vão chegar na China, vão chegar na Índia, vão chegar no Brasil, né, José de Anchieta aqui. Agora também trazendo educação, mas o paradigma católico, né? Precisa ser visto, né, muito claramente que o catolicismo é um mundo tão variado e diversificado. Você pega assim um dos maiores especialistas do mundo em Novo Testamento grego, chamado Carlo Martini, que faz parte até da comissão. Ele foi até candidato a ser papa. Você pega Raymond Brown, um jesuíta, que é um dos maiores, talvez o maior especialista do mundo na literatura joanina, né? Os grandes teólogos, estudiosos católicos de fala alemã, né? E você pega o catolicismo do interior do México, né? De Guadalupe, você pega o catolicismo de certos ambientes no interior da América Latina, assim. Nós estamos em mundos muito distintos, né? Então, quer dizer, há uma diversidade muito grande e a gente pode até perguntar qual que é a palavra oficial da igreja. Ok, ela tem o seu valor, a pergunta é qual é a realidade. Você foi para Israel, né, Vilela, o Frank também foi, você vai numa igreja católica em Israel, é muito diferente, você não vê uma estátua, você não vê... Em Portugal, compara igrejas, nós fomos aquele mosteiro... Jerônimo. Só tinha a cruz de Cristo. E não tinha uma outra imagem dentro da igreja. Paredes nuas, a cruz e as duas tumbas lá do... Vasco da Gama. Não, Dom Pedro. Não, estou falando aquele mosteiro perto de Leiria que nós fomos. Ok, da Batalha? Não. Não. É aquele lá? Onde foram enterrados o rei Dom Pedro e a Inês de Castro. Inês de Castro, eu me lembro. Você só tem a cruz... paredes nuas. Exato. E a cruz e o crucificado, mais nada. Quase a igreja protestante, né? Então tem elementos muito diferentes e variados, assim, né? Então a gente tem que ser um pouco mais honesto e avaliar a coisa, de fato, do que a gente está vendo diante de nós, né? Muito bem, eu acho que esse comentário final do Saião e do Franklin é um comentário que vale a pena encerrar aqui o nosso react. E com honestidade, simpatia, respeito, elegância, eles falam também sobre a gente, ainda que com alguma imprecisão. A Igreja Católica, isso daí, é um universo. Aqui há uma pluralidade muito grande de concepções que convivem de maneira idealmente harmônica e que aprecia a unidade a partir dos seus paradigmas mais fundamentais, que são a fé, os sacramentos e o governo pastoral. Agradeço vocês pela atenção e agradeço também aqui ao Saião e ao Franklin por esse vídeo interessantíssimo. Aliás, eu aprendi bastante com o vídeo.
sobre coisas da história da Reforma Protestante, que são muito curiosas. Recomendo aí que assistam também do canal do meu amigo, do Vilela, do Inteligência Limitada. Um grande abraço e que Deus os abençoe.